Olá, tudo bem? Muito bom dia a todos. Que Deus abençoe a tua vida. Que a presença de Deus esteja de contínuo sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Estava aqui observando, um texto bíblico e algo me chamou a atenção em Apocalipse, no capítulo 6, no versículo 2, que diz assim: Olhei e vi um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Mas quando eu vejo o Apocalipse no capítulo de número 19, versículo 11, está escrito assim: E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E aí, o que pode acontecer é uma confusão, espiritual na vida de muitas pessoas e também, visual e no entendimento acerca, desse dois cavalos brancos, porque em Apocalipse 6, 2 diz assim: E olhei e vi um cavalo branco, e Apocalipse 19, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Aí nós temos aqui, para poder discernirmos esses dois textos e quebrar o conflito de entendimento e visual e também espiritual, os dois cavalos são brancos. E o que nós precisamos observar é realmente o quem estava sentado sobre ele. Primeira coisa, no versículo 2 de Apocalipse capítulo 6, o cavalo é branco. E o que estava sentado sobre ele, tinha um cavaleiro sobre o cavalo. Cavaleiro é o substantivo, é o sujeito que está sentado sobre o cavalo. E aí observando, que na mão do cavaleiro que estava sobre o cavalo branco, no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 2 a seguir, ele estava sentado sobre o cavalo branco, e ele trazia na mão um arco, e também foi lhe dado uma coroa, e ele saiu, veja bem, ele saiu vitorioso e para vencer, ou seja, um cavalo branco e um cavaleiro assentado sobre o cavalo branco, e ele trazia consigo um arco, e aí foi lhe dado uma coroa. E ele tinha tanta confiança que ia alcançar o seu objetivo, que a palavra diz: e saiu vitorioso, ou seja, com tanta confiança, acreditando, que ele ia vencer. Agora nós vamos para Apocalipse capítulo 19, versículo 11, e analisamos aqui o texto que diz: E vi o céu aberto. Olha só, e vi o céu aberto. Já está totalmente diferente do versículo 2 de capítulo 6 de Apocalipse. E eis um cavalo branco. Também tinha um cavalo branco. E agora observamos
né, o cavaleiro que estava sobre o cavalo branco. E diz: e o que estava sentado sobre ele chama fiel e verdadeiro, e julga e peleja com a justiça. Então há um contraste do cavalo e do cavaleiro aqui, colocando o versículo 2 do capítulo 6 de Apocalipse e o versículo 11, né, do capítulo 19 de Apocalipse também. Então, o cavalo branco e o cavaleiro que estava sobre o cavalo branco de Apocalipse 6, 2, não é o nosso Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo, mas é o engano, é o anticristo, né? E agora nós temos aqui o cavalo branco em Apocalipse 19, 11, né? E o cavaleiro que estava sentado sobre ele, aquele que tem na coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então ele é o Yeshua, Jesus. Ele é Deus que salva. Ele é Cristo, ungido, Messias, Senhor, Filho de Deus. Ele é o Emanuel, Deus conosco e Salvador, o bom pastor, o Verbo e Rei dos Reis, Todo-Poderoso, o Onipotente, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, como diz em Isaías 9. Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele também é a resplandecente estrela da manhã, a nossa esperança, o nosso novo dia. Ele é aquele que cuida das ovelhas e dá a vida, né, pelas suas ovelhas. Ele é o bom pastor, o pão da vida, o sustentador espiritual. Ele é a palavra, o Logos, o Verbo, a expressão divina de Deus. Ele é a luz do mundo, o guia, a revelação da verdade. Ele é o Cordeiro de Deus, o nosso Redentor, o sacrifício expiatório. Ele é o Alfa e o Ômega, o nosso Redentor. Ele é descrito como fiel e verdadeiro, com muitas diademas, olhos como chama de fogo e vestes como ensanguentada, representando o triunfo final de Cristo. E agora, Apocalipse 6, 2, sobre o primeiro selo. Ele é um dos cavaleiros, né, dos 4 cavaleiros, que arrasta ali o juízo de Deus sobre a humanidade, que ficaram, não foram arrebatados. E este cavaleiro, por sua vez, né, ele usa um arco para conquistar. Então este é o engano, é um líder mundial que imita Cristo, mas não é o verdadeiro Cristo. Já Apocalipse 19, Jesus é Jesus, porque ele traz vitória garantida e clara. Apocalipse 6, ele é o engano e traz uma falsa paz antes de outras várias calamidades que, após a revelação do cavaleiro branco e do cavalo branco e do cavaleiro que está sentado sobre ele, que traz um arco e sai confiante para vencer, né? Aí segue-se uma série de calamidades ali. Então, o cavalo branco
E o cavaleiro que está montado no cavalo branco de Apocalipse 19 e 11, ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o Cristo. Ele é o Alfa e ele é o Ômega. Então que Deus te abençoe, que você tenha um dia cheio da presença de Deus e que você esteja mais confiante para a glória de Deus.